Gente, vamos voltar, porque o Instagram encerrou a live lá. O Instagram encerrou a live, eu não sei se ele viu alguma coisa proibida. O Instagram é cheio dessas histórias, né? Rebolar a bunda pode à vontade, agora educar as pessoas com uma sexualidade saudável não pode, né? Na pergunta da Ingrid, né? Deixa eu recapitular a tua pergunta. Quando você quer ter só uma pessoa, você tem medo de ser trocado por outra pessoa por causa do medo do abandono e tal. E eu falei pra você que quando você reproduz esse vínculo muito simbiótico, isso pode ter a ver com questões com a figura materna, porque é com a figura materna que a gente vive essa base da simbiose no nosso desenvolvimento. E aí, se você viveu muitas experiências de separação da sua mãe, às vezes é porque ela tinha que trabalhar, não é uma separação clássica aí de abandono e tal. Isso pode ser reproduzido nas suas relações, inclusive na sexualidade. Só que o que acontece? Isso é muito importante. Quando a gente vive a relação simbiótica com os nossos pais, a gente não está ainda... A relação simbiótica com a mãe, você não experimentou no curso do desenvolvimento da sexualidade o prazer genital. Aí você só quer estar grudado e isso pode abalar a sexualidade genital. Então você quer estar junto às vezes e às vezes você não tem aquele ânimo para o sexo, você se cansa, né, para o sexo genital, para um contato mais íntimo e tudo, porque o seu prazer é aquele colinho, aquele conforto, aquele amor mais romântico, menos erotizado e tudo. E aí, por isso que as pessoas separam. Ai, mas ele só quer sexo comigo. Como? Tem gente que não quer sexo, quer o colo. Aí você tem que ver isso, porque é uma sexualidade que é marcada por essa necessidade de simbiose muito forte, medo do abandono e tudo. Isso pode depois interferir no teu prazer sexual, pode ficar muito maternal. E aí você regride para esse estado maternal onde a sexualidade genital ela não tem espaço. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que estar consciente disso. Senão, você vai no automático aí, no inconsciente aí, depois não tá sentindo prazer, aí fica... Ai, por que eu não tô sentindo prazer? Tô sem libido, né, e tudo. E fica chateada com sexo, ou quando a pessoa quer sexo, você diz que só quer sexo e tal, né, porque você quer colo. Aí tem que tomar cuidado, tá bom? Como manter uma relação simbiótica saudável? Quando você entra na simbiose consciente, curte ali e você sai e volta a ser adulto. Você tem que estar no controle da situação, né? Você já é adulto. O problema é que quando você experimenta a simbiose e esse amor incondicional, cuidado e tal, se você tem carência lá do seu período da simbiose com a sua mãe, você tá muito ferrado, assim. Por quê? Porque você vai querer reparar na relação com o parceiro, aí você transforma rapidinho ele na sua mãe. Aí complica. Porque você começa a ter uma visão da realidade muito distorcida. Medos muito pavorosos da base do desenvolvimento. Um pavor do abandono, você vai desenvolver rapidamente um apego ansioso. Então tem que ser assim. Você não pode ficar condicionado a essa simbiose e ser absorvido por ela. Você tem que absorvido por ela. Você tem que saber o momento que você vai curtir ali a simbiose, mas sair para sua vida de adulto, ter outras relações, ter outras coisas que lhe dão prazer. A Caroline perguntou por que é tão difícil se relacionar. Porque a gente aprende a se relacionar. E ninguém ensina a gente de forma consciente. A gente vai sendo jogado pelas relações e, na verdade, quando você acha que você vai começar a se relacionar, você já teve a base das relações. E elas foram todas aleatórias, soltas, e você aprendeu por acaso e aprendeu tudo errado na maioria das vezes. Olha, a Ingrid disse que faz sentido. Fiquei anos sem poder ver minha mãe
dos 7 aos 12 anos por brigas judiciais. Nossa, que coisa triste. Sinto muito, porque é muito difícil uma criança ficar longe da mãe. Olha, vão perguntar só na caixinha, o povo que tá com vergonha. Eu vou abrir uma caixinha pra vocês lá. Pode perguntar na caixinha. Quando a pessoa tem muito prazer com o sexo oral, tem a ver com a fase da amamentação? O que vocês acham, crianças? Prazer com sexo oral não necessariamente tem a ver com a amamentação, gente. A oralidade, ela tem outros sentidos além de alimento, do mamar e tudo. Às vezes é uma necessidade mesmo de incorporar o outro e de colocar o outro dentro de você para você ter uma sensação de segurança. Então, às vezes, tem esse sentido de preencher um vazio, que é típico da fase oral, o vazio, de incorporar para guardar dentro de você a pessoa de forma segura. Isso é uma defesa de bebezinho, você querer colocar tudo pela sua boca para você guardar dentro de você. Então, não necessariamente é um conflito com a amamentação. Você pode ter sido amamentado por uma mãe depressiva. Aí ela vai dizer, mas você mamou até 3 anos de idade. Mas se ela estava depressiva e você não fez uma boa conexão afetiva com ela, você incorporou uma mãe morta, como diz o André Green, você incorpora um estado de vazio. E aí você vê que o vazio ele não está associado à falta de amamentação, é a falta de sintonia afetiva. Então a gente tem que entender muito bem a fase oral para você compreender essas questões aí. Por outro lado, tem algumas pessoas que sentiram esse cuidado da base ali da fase oral muito invasivo. E algumas dessas pessoas têm até fobia, medo de beijo, demoram para se conectar, demoram para estabelecer uma simbiose, porque elas sentiram essa fase da simbiose como muito intrusiva, invasiva. E tem medo da oralidade, como se ela fosse realmente devorar o outro, né? Aí vocês, voltando ao caso de Jeff Dahmer, que ele fazia sexo oral nas vítimas depois de morta. Porque ele tinha que ter o total controle, saber que o outro não iria frustrar o desejo dele. E vocês veem que onde a pessoa está fixada na base da fase oral, o prazer genital de penetração, essas coisas não aparece muito. No caso dele, como ele era muito fixado nessa fase oral primitiva, sádica, ele tinha que ter essa necessidade de controle da situação e ele só fazia sexo oral nas vítimas dele. Para vocês terem uma ideia, né, do desenvolvimento da sexualidade, como é que é. Pois é, Vládia, é justamente isso. Dependendo dessas experiências, você pode sentir a oralidade como algo que vai te devorar e te destruir, ou como algo que vai te guardar e te proteger. Isso são mecanismos que a gente chama de incorporação. Então, a oralidade, ela pode ter esse sentido de um cuidado de engolir o outro e guardar, que era o que o Jeff Dahmer fazia. Na verdade, ele não tinha o objetivo de matar ninguém. Tanto que ele guardava as partes, uma coisa bem primitiva da mente humana e tal. E também você pode ter esse nojo e esse medo, às vezes, com medo de ser devorado pelo outro por conta dessas experiências de invasão. Alguém perguntou assim: é uma fantasia também os homens mais velhos se envolverem com meninas de 20, 30 anos mais jovens? Tem algum significado? Lembrem-se que nem tudo é puramente psíquico. Muitas questões são culturais também, né? A gente tem uma cultura que incentiva isso. Então, tudo no psiquismo é biopsicossocial. E o social entra a questão cultural. Então, existe toda uma indústria, uma cultura aí, né? Para essa supervalorização de pessoas mais jovens. Mas o que acontece muitas vezes?
Às vezes isso reproduz uma fantasia incestuosa, ou uma fantasia que se aproxima de uma fantasia mais que seria proibida como, eu não sei se eu posso falar esse nome aqui, pedofilia, né? Porque o Instagram tá me vigiando. Então, as pessoas nem sempre têm consciência dos impulsos que elas têm, dos desejos que elas têm. E aí elas, às vezes, querem se envolver com uma pessoa que parece mais frágil ou imatura para ela se sentir no controle. Então, é uma conjunção de fatores aí. Olha, interessante esse relato. Minha mãe colocava fralda em mim quando eu estava dormindo, quando criança grandinha. Isso me trouxe tantos traumas, o mais forte sendo a insônia. Dormir é apavorante. Pois é, para vocês verem que a gente tem que tomar muito cuidado com o manuseio do corpo das crianças, né? Por vários motivos, tanto pelos que eu falei no início da live, quanto por essas outras questões aí, né? É um cuidado intrusivo que a gente fala, um cuidado invasivo, um cuidado intrusivo. Aí você fica realmente ansioso, porque você, no momento que você vai dormir, você tem que estar relaxado, sentindo um ambiente seguro, mas se ele é intrusivo, você vai desenvolver insônias para ficar hipervigilante e se proteger. Alguém falou assim, uma fantasia sexual. Homem grudado, 38 anos grudado com a mãe e teve relação sexual tardia por sempre ficar em casa com a mãe e fazer os serviços domésticos com ela. Na verdade você está descrevendo uma simbiose com a mãe, né? Ele amava que fizesse sexo oral nele, em mim não fazia nunca. Aquela velha história, onde tem simbiose, a sexualidade ela é muito marcada por essa dinâmica sexual da fase oral. Tem outra coisa que é interessante aí nesse teu relato, é que a fase oral, ela é uma fase que o bebê é passivo. Então, é uma pessoa que que dificilmente vai saber cuidar do outro. Aí olha como ele se coloca, numa condição de passividade. Ele recebe o prazer, mas ele não dá o prazer, né? Então a passividade, ela tem muito a ver com essas fixações orais aí também. Fantasia de BDSM tem a ver com culpa? Muito, muito. Acho que eu já escrevi sobre isso no feed. A Ingrid perguntando de novo. Uma pessoa que exerce suas fantasias livremente, mesmo que sejam perversas, como a pedofilia, não tem um superego bem desenvolvido? Olha, eu expliquei isso na live do Jeff Dahmer. O que acontece? Você pode até ter uma estrutura na faixa neurótica com o superego desenvolvido que contém esses desejos. Mas quando você está diante de um enquadre, de uma situação como a sexualidade, você regride. Aí você vai lá para outra ponta do espectro da personalidade. Você regride para um estado psicótico. Aí o superego perde as forças. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que é muito importante que vocês tomem consciência das fantasias sexuais, de como o seu ego nem sempre vai estar seguro para conter os seus impulsos. Então é muito melhor você conhecer, né, tentar usar isso e direcionar de forma criativa para que você não acumule determinados impulsos e um dia eles explodam, eles saiam, né, de uma forma que cause danos às pessoas. Olha, gente, muita gente sublima esses desejos de ter relações com pessoas mais frágeis, que é a pedofilia, né? Mas na verdade, quando você pensa às vezes que na pedofilia o desejo da pessoa é pela criança em si, vocês viram o exemplo que eu dei lá do menino
que ele queria dar prazer pro menino de 11 anos, porque era como se fosse ele dando prazer para ele mesmo, uma criança que representava ele. Tanto é que ele nunca cedeu a esses impulsos, né? Mas o prazer que se dá na pedofilia, às vezes, é essa necessidade de domínio e de controle. Não é pelo corpo infantil em si. Às vezes é porque a criança é desprotegida e a pessoa assume o controle. Então, quando essas pessoas que têm essa necessidade extrema de controle e tudo, que têm essas fantasias sexuais com crianças, elas às vezes sublimam, já ouvi muitos relatos assim, como por exemplo, mulheres mais magrinhas que, assim, eu vou ter que falar as coisas como elas são, tá, gente? Que quando estão nuas parece criança. Existem muitos relatos assim, de homens que gostam de mulheres mais pequenininhas, fragilzinhas, porque na hora eles imaginam, lembra que a fantasia sexual se presta a essa experimentação que a gente viu? Eles imaginam que esse corpo pequeno, mais franzino, é um corpo de criança e, infelizmente, essa é a realidade, né? As meninas magrinhas aí vão ficar apavoradas. Ai, ai. Vocês já estão se soltando, né? Falando mais. Essa questão da Brenda é interessante. Pode comentar sobre o hábito de morder durante ou antes da relação sexual, a ponto de deixar marcas? Eu já escrevi um post sobre essas questões aí, antigo. Que essa coisa, gente, faz parte de uma fantasia de domínio, que é você deixar marcas no outro. E essas marcas, elas vão, às vezes, desde a mordida até um filho. Às vezes a pessoa engravida o outro, tem fantasias de engravidar o outro. Às vezes, no primeiro encontro, vocês nem se conhecem. Por quê? Porque essas pessoas gostam dessa coisa territorial, de marcar o corpo do outro. E marcar é desde uma mordida, até pedir para fazer uma tatuagem, até engravidar a pessoa para que o corpo dela fique marcado por esse indivíduo. Tem outras coisas mais que eu não sei se eu posso falar aqui para vocês, né? Mas tem gente que gosta de fotografar e, por exemplo, tem algumas práticas sexuais como fisting, que é empurrar o braço no ânus de alguém para ver a forma que o seu corpo deixa no corpo do outro. Então você vê que não é o prazer ali da penetração, do atrito com a pele, é o prazer de deixar o corpo do outro marcado por alguma coisa que você fez, né? Então isso daí tem a ver com fantasias de domínio, que é uma coisa muito mais instintiva, tem a ver com essa coisa territorial, assim, de ter um domínio sobre a parte de deixar suas marcas, seja um alargamento das partes íntimas, seja uma mordida, seja um filho, uma tatuagem, alguma coisa assim, mas isso tem a ver com essas fantasias de domínio. Olha, eu vou dizer de novo, mas isso é normal? É normal desde que as duas pessoas envolvidas, né, que não cause danos, que não prejudique, que não seja compulsivo, aquilo tudo que eu falei ali, né? Que não enrijeça a sexualidade e que as pessoas envolvidas sintam prazer. Mas é muito comum. Eu tenho um aluno, uma praguinha, que de vez em quando tá aqui, que ele fazia uns experimentos em redes sociais. E ele encontrou uma pessoa que tinha fantasia sexual por alguém que tivesse engessado, com gesso no braço. E ele me mandava os prints pra gente analisar. O rapaz, ele só queria uma pessoa se tivesse gesso. Gesso, porque a excitação dele era o gesso no braço da outra pessoa. E aí, provavelmente, ele deve ter tido traumas ou hospitalizações, e aí ele tinha o controle dessa situação, via o gesso, não sei o que aconteceu, mas a gente fez várias inferências, assim. E mesmo o menino se interessando por ele, ele disse, você tá me enganando, você não tem gesso nenhum, né? Então, pra vocês verem o quanto que as fantasias sexuais variam, né? Depende muito da história do sujeito.
Pessoas que foram iniciadas sexualmente muito cedo e que hoje não sentem libido, tem alguma explicação? Aí isso daí já é outro assunto que se chama inibições sexuais ou disfunções sexuais. Isso aí é um assunto que dá outra live. Narcisistas têm mais essas tendências de domínio? Depende, né, do desenvolvimento da personalidade e da sexualidade deles. Depende muito da história de vida. O narcisista, preste atenção, a gente tem que entender a escala de desenvolvimento da sexualidade. O narcisismo, ele tem um período de desenvolvimento. E ele é mais forte numa parte da sexualidade onde não existe ainda o prazer genital. Por isso que eles têm muitas disfunções sexuais. Aí eles colocam a culpa na parceira, né? Vão procurar parceiros novos e tudo. Mas eles têm uma tendência, se eles não estiverem numa faixa mais neurótica, eles têm muita dificuldade com a sexualidade genital. E por isso eles acumulam muitos problemas na sexualidade. E tem a ver, aí a sexualidade pré-genital, ela é marcada por essas tendências de domínio. Isso faz sentido aí. Atitudes e tapas na cara na hora do sexo é dominação e controle. Pode ser a expressão da agressividade também, né? Uma desqualificação da figura, se for mulher. Gente, isso vai acontecer muito. Porque a mulher, na verdade, quando ela está no papel de mãe, ela é o que fica no imaginário de qualquer sujeito, tanto de mulheres quanto de homens, é que é a figura de máximo poder, que a sua sobrevivência estava condicionada a uma mulher. Então a figura feminina, por conta desse papel maternal, ela é alvo de muita destrutividade, porque dependendo de como a pessoa experimentou a sua relação com a sua mãe, isso vai ficar muito marcado, ou de uma forma a reproduzir essas relações maternais, ou de uma forma a desqualificar a figura feminina, maternal. Isso acontece também muito no narcisismo, porque eles colecionam traumas dessa base aí do desenvolvimento. Qual pergunta? Lissa? Isso é outra, eu já disse que isso é inibição sexual aí. Pode envolver culpa, pode envolver, a pessoa pode estar regredida numa fase assexual, aí com uma latência, depende muito da situação. Sim, é isso que eu estou citando, Jeff Dahmer. Pessoas que gostam de gravar, tirar fotos com o parceiro, são os acumuladores, né? Por isso que eu não tô mais salvando live, porque as lives estavam aqui no meu perfil igual um lixeirão, sabe? Aquele armário que você guarda as coisas e que você sabe que tá lá e você fica acumulando e você não usufrui. Então, hoje em dia, essa coisa de foto e vídeo tem muito a ver com essa questão do controle, da acumulação. Então a gente tem que valorizar, né? Aprender a valorizar as coisas no aqui e agora, porque aí você dá mais valor para as coisas. Se você tem essa sensação que você tem o controle, que a coisa está ali, você não usufrui muito da coisa, né? Então essas questões de gravar e tirar fotos, às vezes pode ser uma necessidade de sair da realidade e capturar a realidade, ou seja, a pessoa pode ter um certo medo, ela grava, ela guarda a realidade, ela tem controle sobre aquela realidade. A Ingrid, homossexualidade, tá?
Todos nós, segundo a psicanálise, passamos por fases bissexuais normais, homossexuais normais, assexuais normais. Então, o que vai compor a nossa sexualidade, a gente tem um pouquinho de cada uma dessas coisas na nossa vida adulta. Agora, falar isso é muito complicado, porque já virou uma questão de passional, polarizada, política. Então, quando está nesse nível, uma discussão racional, ela nunca vai explicar essas questões. Mas a gente, de acordo com o desenvolvimento da sexualidade, todos nós vivemos fases bissexuais, homossexuais, assexuais, de todos os tipos. E a gente aqui hoje, adulto, tem tudo isso registrado dentro de você. O que você vai privilegiar ou não aí é o seu ego e o seu superego que vão fazer isso. Só sei que muita gente sofre porque não sabe lidar com as suas fantasias homossexuais latentes. Bom, gente, já passei da minha hora, meia hora. Ficar com uma pessoa dormindo é aquela mesma enquadre da necessidade de você ter controle sobre a pessoa. Aí você tem um espectro. Desde você ficar com uma pessoa submissa, uma pessoa que é mais submissa, mais masoquista, que é mais permissiva, aí o outro tem o controle. Aí tem aquelas pessoas que ficam com uma pessoa dependente, que aí tem mais controle. E assim o espectro vai seguindo dessa necessidade de controle. Aí tem aquelas pessoas que gostam de que uma pessoa esteja dormindo, porque ela parece que está fora do controle, aí você tem mais domínio. E até chegar no nível do Jeff Dahmer, que a pessoa tem que estar morta para ele ter certeza que ele está no controle. Então, por isso que a sexualidade ela é um espectro. Entende? Quando o parceiro é viciado em pornografia e gosta de garotas de programa. Bom, do parceiro, né? Não sei da história dele. Ele pode estar viciado em pornografia porque ele tem uma fantasia, tá liberando algum sentimento lá e que ele não consegue ter confiança para falar na relação dele, né? E como eu disse aqui para vocês, muitas vezes as pessoas buscam garotos e garotas de programa para realizar fantasias que não tem coragem de fazer na relação com o seu parceiro também. Tá ok? Então, é isso. Se vocês quiserem, a gente pode abordar as disfunções sexuais, as inibições sexuais na próxima live de sábado, já que vocês gostam desse tema, né? Mas vocês perderam muito tempo ficando tímidos aí, né? Fantasias de domínio é predominante em quem tem uma personalidade mais orientada pela sexualidade pré-genital. Tá bom? É isso então, muito obrigada e a gente se vê no próximo sábado, né? A gente vai falar. Se vocês quiserem, a gente fala sobre inibições e disfunções sexuais, que é um tema muito interessante. Aí eu vou falar porque pessoas estimuladas muito cedo têm dificuldade, às vezes, e desenvolvem inibições sexuais, tá bom? Olha as minhas filhas aí. Ai, ai. É isso, gente. Olha, sim, vou abrir a caixinha pro pessoal que ficou com vergonha. Olha, que ficou com vergonha, pode colocar suas perguntas lá na caixinha. Vocês sabem que eu sou discreta e não sou moralista. Eu respondo direitinho as coisas pra vocês, tá? Então a gente se vê no próximo sábado. Muito obrigada pelos parabéns do Dia dos Professores e até o próximo sábado, tá? Um abraço. Se cuidem.